Bom dia, meninos, tudo bem? Então, na segunda-feira eu passei para vocês a atividade da apostila, página 36, 37 e 38. Então, essas atividades, elas estão voltadas aos vários usos que nós fazemos da língua, né? Sobre as variações linguísticas, que, como nós sabemos, a língua portuguesa é uma só. Só que por diversos fatores, né, existem diferenças, sejam por região, seja por idade, seja por profissão, né, como nós já estudamos. Então, baseado nisso, nas diversas maneiras de falar em uma mesma língua, nós vamos responder esses exercícios da página 36, 37 e 38. Vamos lá? Então, no número 6 está assim. Responda às questões seguintes, procurando lembrar-se do modo de falar de pessoas que vivem em diferentes locais do Brasil. Então, é para a gente pensar nisso, né? Na variação que existe entre uma região e a outra. Às vezes, uma palavra que a gente usa aqui é diferente de uma palavra usada no Nordeste. Então, vamos lá? 6.1. Observem as figuras e a definição abaixo de cada uma. Como vocês denominam o que aparece na figura? Se o grupo indicar palavras diferentes para nomear o que aparece nos desenhos e imagens, vocês devem anotar todas elas. Então, pessoal, a letra A, hoje em dia não é tão utilizada aqui, mas antigamente, pelo menos na minha infância, era muito utilizado. Então, esse objeto aí é um brinquedo que consiste numa armação leve de varetas, recoberta de papel fino, e que se empina no ar por meio de uma linha. Então, na minha época, a gente chamava muito de pipa e de papagaio. Aí, na pesquisa aqui que a gente fez na apostila, a gente percebeu que em outras regiões também pode ser chamada de pandorga e de raia. E eu já não conhecia esse, só conhecia pipa e papagaio. Letra B. A letra B, gente, na minha infância eu brinquei também. Meu pai já me falou que brincou muito mais na dele. E vocês conhecem esse objeto? É uma pequena bola de vidro maciço, pedra ou metal, normalmente escura, manchada ou intensamente colorida, de tamanho variável, usada em jogos infantis. Gente, eu conheci como bolinha de gude, viu? E a apostila falou que ela também pode ser conhecida como berlinde, bola de gude, que eu já falei pra vocês, simplesmente gude ou bila, tá? Na página 37 agora. Essa a gente já sabe que em diversos estados ela é falada de maneira diferente, né? Raiz comestível, muito usado na culinária brasileira. Aqui nós chamamos de mandioca, mas em outras regiões ela pode ser chamada como aipim e macaxeira. Letra C. Espécie de batata amarela, de gosto adocicada. Então aqui a gente encontra ela no sacolão como batata baroa. Em outros locais, ela pode ser conhecida como mandioquinha. Eu não conhecia a expressão mandioquinha para essa batata. Letra E. Fruta cítrica que pode ser descascada sem uso de faca. Uma delícia, né, gente? Tem um cheirinho super bom. Quando alguém tá comendo, a gente logo percebe. Aqui nós encontramos ela como mexerica, né, ou tangerina. Mas, olha, em outros locais ela pode ser chamada de bergamota, laranja cravo, laranja mimosa, mandarina, mimosa, tangerina cravo, tangerina do Rio, bergamota. Legal, né? Olha, tanto que a nossa cultura é rica, né? Muito legal. Letra F. Indivíduo especializado em consertar encanamentos. Aqui nós chamamos de encanador, né? Mas em outras regiões ele pode ser conhecido como bombeiro hidráulico. Letra G. Aparelho de sinalização que orienta o tráfego. Então, aqui nós podemos encontrar como semáforo, sinal, né? Sinaleiro. E também em outros locais pode ser conhecido como farol. Aí nós vamos lá para a página 38. Na página 38, tá assim, ó. Vocês notam diferenças entre a maneira de falar de pessoas que vivem em diferentes locais do Brasil? Por exemplo, que diferenças notam entre a fala de um carioca, um paulista, um baiano e um gaúcho? Amores, então a gente pode perceber que existe diferença, né, na pronúncia. Por exemplo, os cariocas, eles puxam o S. Aqui em Minas a gente puxa o R, né? Tem expressões também típicas, né? O ai, que é de Minas, tchê, que é do Rio Grande do Sul, guri, né? Então, são expressões típicas das regiões. Então, tudo isso é levado em consideração na pronúncia, né? Algumas regiões têm expressões típicas, tem a pronúncia, o sotaque diferente. 6.3.
Vocês poderiam indicar algumas diferenças entre a maneira de falar de habitantes de sua cidade e de uma cidade vizinha? Quais diferenças notam? Então, a apostila fala para a gente que pode existir diferenças na pronúncia, na construção das frases, né, e algumas expressões. Aqui próximo à nossa cidade, né, na nossa região, tem Uberlândia, tem Uberaba, tem Catalão. Então, eu, pelo menos, não noto diferença no sotaque, em expressões. Eu acredito que por ser muito perto, não serem cidades tão grandes, não existe tanta diferença, né? Aqui é bem próximo. E aí, gente, deu para saber um pouquinho mais sobre variação linguística? Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida pode mandar recado aqui no Escolar. Só clicar em recado e mandar para mim ou no e-mail, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.